Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma grande honra, uma grande alegria estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, os amigos, os que estão aqui presentes também, aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Eu gostaria de começar perguntando se tem alguém aqui fazendo aniversário hoje. Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Não? Se não tem, não tem problema. Mesmo assim, eu queria que você imaginasse. Está mentindo, irmão? Eita, dá tempo de se arrepender para ir para o céu. Olha, Deus, já se arrependeu, pronto, já passou. Mas independente disso, irmãos, eu queria que você imaginasse qual presente você gostaria de ganhar no dia de hoje. Mesmo que não seja o seu aniversário, que presente você gostaria de ganhar hoje? Nesta noite nós iremos falar sobre um presente muito especial, muito valioso, que Deus tem dado aos homens, mas muitas vezes eles nem percebem que estão ganhando. Que presente será esse? Por favor, abra a palavra de Deus, o 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Boa pergunta, o que é Deuteronômio? Vamos já responder essa pergunta, viu, Tiago? Tem a ver com o que nós vamos meditar hoje. Deuteronômio. Nas últimas quintas-feiras, tirando a quinta-feira passada, na qual o Henrique trouxe um estudo maravilhoso, nós temos procurado resumir os primeiros livros da Bíblia. Nós já fizemos isso com os 4 primeiros. Nós vimos que Gênesis é o livro dos começos, Êxodo, segundo livro da Bíblia, é o livro da libertação, Levítico é o livro dos servos, Números é o livro dos desertos. Nos ensina como nós devemos viver em meio aos desertos da vida. E hoje nós vamos meditar sobre Deuteronômio. E a pergunta é: Deuteronômio é sobre o quê? O 5º livro da Bíblia fala sobre o quê? Quando você pensa sobre isso, vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude na meditação da sua palavra. Pai amado e Pai querido, obrigado por ter nos trazido mais uma vez a este lugar, Senhor, no qual nós nos reunimos para fazermos algo de muita importância, Pai, que é te cultuarmos, que é adorarmos o Teu santo nome e te exaltarmos, Senhor. Não há nada mais importante do que isso. E agradecemos porque temos este privilégio, Pai, de te adorarmos livremente. Também, Pai, estamos aqui para aprendermos da Tua palavra. E é o que nós pedimos que o Senhor nos ajude a fazer agora, Pai. A meditarmos na Tua santa lei, podermos tirar, Senhor, lições importantes dela para a nossa vida. Porque cremos que este não é um livro qualquer, como alguns pensam, como alguns dizem. Este é um livro inspirado pelo Senhor e útil para o nosso crescimento espiritual, Pai. Então, muito obrigado. Ser com cada de nós, fortalece o Teu povo em meio às lutas e nos ajuda agora a termos reverência para com o Senhor e a Tua palavra, dando a ela total atenção. Por tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, que tem 34 capítulos. E a pergunta é: esse livro é sobre o quê? Sobre que assuntos ele fala? E a primeira resposta para essa pergunta é que Deuteronômio é um livro sobre o passado. Deuteronômio é um livro acerca do passado. É claro que esse livro não é apenas sobre o passado, mas é muito sobre o que passou.
Tanto é que em Deuteronômio aparece, é o segundo livro na Bíblia, no qual mais aparece a palavra lembrar. Só perde para Salmos. Salmo é o livro na Bíblia no qual mais aparece a palavra lembrar. Depois de Salmos, o segundo livro no qual essa palavra mais aparece é o livro de Deuteronômio. Porque nele Moisés vai falar muito sobre lembrar o que aconteceu. Nós vamos ver o que eu e você devemos lembrar sempre. O próprio nome do livro, Tiago, respondendo a sua pergunta, ele mostra que esse é um livro muito sobre o passado. Por quê? Porque Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Deutero, novamente, segundo, nomos, lei. Deuteronômio é o livro no qual Moisés repete a lei para o povo de Deus. E eu creio que assim como o povo de Deus no passado precisava ouvir a lei mais uma vez, eu e você também precisamos ouvir a vontade de Deus mais uma vez. Assim como como Moisés precisou expressar a vontade de Deus mais uma vez, nós também precisamos. Para os nossos filhos, para os nossos conhecidos. Ah, mas eu já falei uma vez. Quem disse que falar só uma vez basta? Muitas vezes nós temos que repetir as mesmas coisas para as pessoas que nós amamos. Porque nós precisamos ouvir várias vezes. Como a nossa mãe e o nosso pai diziam, eu já te falei 1 milhão de vezes. E a gente às vezes errava, ainda esquecia. Então precisamos repetir a lei, precisamos repetir a verdade, precisamos repetir a palavra de Deus para as pessoas que nós amamos. Então Deuteronômio é um livro no qual Moisés fala muito sobre a lei do passado. Ele repete a lei para o povo de Deus. Mas não é só a lei que Moisés repete em Deuteronômio. Aqui nesse livro ele repete também os erros que o povo de Deus cometeu. Olha, por exemplo, o capítulo 1. O exemplo de repetição de erros. Moisés repete, fala novamente sobre os erros do passado. Deuteronômio é muito sobre o passado, porque dele Moisés repete as coisas ruins que o povo fez anteriormente. Nós temos o exemplo aqui no capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, versos 26 em diante, diz assim. Porém, Moisés está falando com os filhos daqueles que morreram no deserto. E ele diz, porém não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruídos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, Moisés relembrando o passado. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Agora olha o verso 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde deveríeis acampar.
de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. O que Moisés está fazendo? Moisés está relembrando os erros que foram cometidos. Por que, irmãos? Dizem que sábio é quem aprende com os seus próprios erros. Verdade ou mentira? Verdade. Porém, mais sábio ainda é quem aprende com os erros dos outros. É por isso que Moisés está relembrando o passado. Porque ele quer que o povo do presente aprenda com os erros que foram cometidos. Porém, muitas vezes isso não está sendo feito. Às vezes nós não estamos aprendendo com os nossos próprios erros, nem estamos aprendendo com os erros dos outros. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei como é hoje, mas até algum tempo atrás, nas carteiras de cigarro, havia uma foto. E não era uma foto bonita. Era uma foto de quê? De alguém que contraiu, adquiriu câncer por conta do fumo, por causa do cigarro. O que aquela foto está dizendo? Eu errei. Olha o que foi que aconteceu comigo, porque eu fumei. Aí a pessoa compra, vê a foto e repete o erro da pessoa. O que é isso? É não aprender com os erros do passado. É não aprender com os seus próprios erros e nem com os erros dos outros. Outro exemplo. Quantas pessoas no Brasil morrem de cirrose por conta da bebida, por conta do alcoolismo? Às vezes pessoas próximas a nós, às vezes um amigo, às vezes um parente, às vezes um conhecido, morre de cirrose. E mesmo assim as pessoas continuam se embriagando. As pessoas continuam se derramando no álcool, se entregando ao álcool. O que é isso? É não aprender com os erros do passado. Quantos crentes se casam com descrentes e se dão mal? Quantas mulheres nós não conhecemos que foram aconselhadas: não casa com descrente. Casar com crente já é difícil. Com descrente, então, mas ele não me proíbe de ir à igreja. Não proíbe agora. Mas quando casa, mostra as unhas, mostra as garras. Aí vê os erros, vê mulheres sofrendo hoje, irmãs em Cristo dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha casado com descrente. E o que é que muitas jovens estão fazendo hoje? Muitas jovens hoje, de dentro da igreja, de dentro da casa de Deus, estão cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque não estão lembrando dos erros do passado. É por isso que Moisés está: olha o que foi que vocês fizeram. Olha o que foi que os pais de vocês fizeram. E morreram no deserto. Por que Moisés está fazendo isso? Para que não seja repetido hoje. Nós temos que olhar para os nossos erros, para os erros de quem nós conhecemos e tirar lições disso. É por isso que Deuteronômio é um livro sobre o passado, para evitar que os mesmos erros sejam cometidos. Porém, não é apenas a lei que Moisés repete aqui, não é apenas os erros do povo. Deuteronômio é um livro sobre o passado, porque nele Moisés lembra muito também os grandes feitos do Senhor, as grandes obras de Deus, os grandes milagres do Altíssimo. Quem aqui concorda que todos os dias nós lutamos contra um inimigo chamado incredulidade? Quem concorda? Todo dia é uma luta, né? Para crer em Deus, para confiar na palavra do Senhor. E sabe o que pode nos ajudar
a vencer a incredulidade? Sabe o que é? É lembrar o que Deus já fez na nossa vida no passado. É por isso que Moisés estava sempre voltando o rosto do povo para o que Deus já tinha feito, para que o povo se animasse, para que o povo acreditasse no poder do Senhor. Olha, por exemplo, o capítulo 2. A gente vai pegar um texto aqui, outro ali de Deuteronômio, para nós entendermos quais são os seus assuntos principais. Então, no capítulo 2, versos 32 e 33, Moisés cita um exemplo de algo grandioso que Deus fez com o seu povo. Capítulo 2, verso 32 diz: Então Seom, um grande rei do passado, saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor, verso 33, nosso Deus, que foi que ele fez? Nulo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Moisés está voltando o rosto do povo de Deus aqui para o passado, não apenas para a lei que Deus já tinha dado, não apenas para os erros que eles ou os pais deles tinham cometido, mas também, principalmente, para as grandes coisas que o Senhor já havia feito. Muitas vezes nós precisamos olhar para trás, né? Quando a luta estiver grande, quando parecer que nós não vamos resistir, o que pode nos ajudar? Vamos olhar para trás e lembrar o que o Senhor já fez. Vamos lembrar dos livramentos que Ele já nos deu. Vamos lembrar das vitórias que Ele já nos concedeu. Porque se Ele nos ajudou no passado, Ele também vai nos ajudar nos dias de hoje. Então, Deuteronômio é muito um livro sobre lembrar, sobre relembrar. Isso me fez lembrar, irmãos, algo que às vezes eu gosto de dizer porque eu acredito nisso. Eu acredito que muitas das nossas vitórias e das nossas derrotas dependem de fazermos duas coisas. Fazermos o que, pastor? Primeiro, esquecermos o que precisa ser esquecido. Sabe por que muitas vezes nós não progredimos na fé? Sabe por que muitas vezes nós não saímos do lugar? Eu queria crescer espiritualmente. Eu queria avançar, eu queria vencer nessa área. Por que muitas vezes nós não vencemos? Porque nós não estamos esquecendo aquilo que deveríamos esquecer. Nós não estamos esquecendo o que deveríamos esquecer. Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo era um homem tão abençoado? Um dos motivos é porque ele sabia esquecer o que precisava ser esquecido. Sabia que às vezes coisas boas do passado nos impedem de avançar? Como assim, pastor? Às vezes, coisas boas que aconteceram conosco acabam se tornando um empecilho para alcançarmos coisas ainda melhores nos dias de hoje. É o famoso cristão saudosista. É aquele cristão que, o passado. Como era bom. Como era maravilhoso. Essa fase da minha vida foi a melhor de todas. E não entende que Deus tem coisas ainda melhores para fazer nos dias de hoje. Deus tem bênçãos ainda maiores para conceder, mas Ele não vai conceder enquanto nós não tirarmos os olhos do que já passou.
Então, às vezes, nós não estamos avançando. Porque para avançar, nós precisamos esquecer determinadas coisas. Foi muito bom o que aconteceu há 20 anos atrás. Mas você acredita que o Deus que fez algo maravilhoso há 20 anos atrás pode fazer algo ainda mais maravilhoso hoje? Você acredita nisso? Então, muitas vezes, o nosso sucesso ou fracasso na vida cristã depende de esquecermos o que precisa ser esquecido. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma segunda, tão importante como essa. Qual é, pastor? É lembrarmos o que precisa ser lembrado. E era aí que o povo de Israel falhava. Por quê, pastor? Porque ele lembrava o que tinha que ser esquecido. E ele esquecia o que tinha que ser lembrado. Por exemplo, eles lembravam da cebola do Egito. Eles lembravam da carne que comia do Egito. Mas eles esqueciam o sofrimento que tinha lá. Parece que um crente que na hora da prova lembra das coisas boas da vida sem Cristo. Mas sem Jesus eu tinha tanta liberdade. Mas sem Jesus eu falava o que eu queria. Mas sem Jesus eu não era tão provado como eu sou hoje. Mas lembra as coisas ruins também. Lembra da escravidão ao pecado. Lembra das acusações de Satanás. Lembra que você era o cativo do inimigo. Lembra das coisas ruins. Para não querer voltar mais para lá. Era isso que o povo de Israel fazia. Lembrava do que tinha que ser esquecido. E esquecia de quê? Do que tinha que ser lembrado. Deus fazia um milagre na quarta. Quando era quinta, o povo estava reclamando. Parece com a gente, não? Senhor, mas está tão difícil. Esquece que foi que Deus fez ontem. Os milagres que Deus operou ontem. Não vou conseguir, não. E esquece um monte de coisa que já alcançou servindo ao Senhor. Os livramentos que já recebeu servindo ao Senhor. Ei, quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer chegar na terra prometida? Sabe por que o povo da velha geração não chegou? Porque eles esqueceram que tinha que ser lembrado. E eles lembraram que tinha que ser esquecido. Se você quer ir para o céu, se eu quero ir para o céu, nós temos que lembrar o que tem que ser lembrado. E nós temos que esquecer o que tem que ser esquecido. Como é que nós temos tratado o nosso passado? Tem crente que carrega mágoa no coração. Não sabe o que está cansado espiritualmente. Você está carregando um peso que não é seu. Você está carregando um peso a mais. Imagina um corredor que vai competir na São Silvestre com mochila nas costas, com 30 quilos. Ele vai se cansar mais rápido que os outros. E às vezes nós cristãos estamos carregando uma mochila cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de rancor, e não sabemos por que estamos nos cansando espiritualmente. Tem uma música muito linda que diz: vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Decida fazer isso hoje. Decida deixar na cruz de Jesus tudo o que passou da sua vida. E diga: Jesus, me ajuda a lembrar só do que eu preciso lembrar, só do que vai me ajudar, Senhor, só do que vai me fortalecer, só do que vai me ensinar, Senhor. O que não prestar, eu quero jogar no saco rasgado, no saco furado, para ficar para trás, Senhor, porque não está me levando para frente, não está me ajudando a chegar
É por isso que Deuteronômio é um livro sobre o passado. Mas não apenas isso. Deuteronômio também é um livro, sabe sobre o quê? Sobre o futuro. Deuteronômio é um livro sobre o futuro. Nele Moisés fala muito sobre o que ainda ia acontecer. Inclusive, nele Moisés fala sobre um futuro distante, no qual o Messias prometido chegará. Olha, por exemplo, o capítulo 18, irmãos. Deuteronômio, capítulo 18. Uma das profecias do Antigo Testamento sobre a vida de Jesus, uma das mais importantes, mais claras, se encontra aqui em Deuteronômio 18, 15 a 18. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse versículo está profetizando a vinda do maior de todos os profetas, maior do que Moisés, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o profeta que trouxe a palavra de Deus aos homens. Então, olha como Deuteronômio é um livro cristão. Irmãos, eu fico muito triste ao ver igrejas, ao ver pastores, ao ver crentes desprezando o Velho Testamento. Só querem falar sobre o Novo, só querem pregar sobre o Novo. Tem crentes que só querem ler o Novo. Eu sei que o Antigo parece mais difícil. Mas o que foi que Paulo falou sobre a palavra de Deus? Todo o Novo Testamento é inspirado por Deus. Foi isso que ele disse? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso inclui tanto o Novo como também o Antigo Testamento. Tanto é que no deserto, o Cristo, para vencer o diabo, ele citou 3 vezes Deuteronômio. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes ele citou o Antigo Testamento, Deuteronômio, o livro no qual nós estamos meditando hoje, para vencer o diabo. Então esse livro também é edificante para a minha vida e para a sua vida. Então, por que Deuteronômio é um livro sobre o futuro? Porque nele Moisés fala sobre aquele que havia de vir. Porém, nesse livro Moisés também prepara o povo para um futuro próximo. Para quando o povo entrasse na terra prometida, estava para acontecer. Ia acontecer no livro seguinte, Josué. Então, várias vezes Moisés prepara o povo para um futuro próximo. Por exemplo, olha comigo, capítulo 26. Deuteronômio 26, versos de 1 a 11. Aqui Moisés ensina o que o povo deve fazer no futuro, quando chegasse finalmente na terra prometida. Diz assim, Deuteronômio 26, 1. Ao entrares, olha o futuro, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás, futuro, das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o Senhor. Qual é o tempo que ia passar? Não, o futuro. Verso 3. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra do Senhor sob o juramento que prometeu dar a nossos pais.
O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus que irás. Arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos puseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então Moisés ensina: as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás, verso 11, por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Irmãos, esse é um dos muitos exemplos de palavras de Moisés sobre o futuro. Quando vocês entrarem na terra, tenham cuidado, façam isso, não façam aquilo. O que é isso? Moisés estava preparando o povo para o futuro. Sabe qual é a lição que eu tiro daqui? Preste atenção. A lição que eu tiro daqui é que, primeiro, Deus nos prepara para depois nos abençoar. Quem é que Deus abençoa? É quem primeiro Ele preparou. Deus não vai abençoar alguém a quem Ele não tenha preparado para abençoar. Deus não vai te dar um carro se você não sabe dirigir e nem quer aprender. Deus não vai te dar algo que você ainda não sabe manusear. O que Ele vai fazer? Ele não vai te dar uma espada se você não sabe usar a espada. Ele vai te dar pedra se você sabe usar uma baladeira. Se você sabe usar um estilingue, aí que nem Davi, ele vai te dar pedra, vai te mostrar pedra, porque você já sabe usar. Então, se nós queremos ser abençoados, irmãos, o que é que nós temos que permitir que Deus faça conosco? Eu quero muito ser abençoado. Você está se preparando para ser abençoado? Eu queria muito essa bênção na minha vida. E se Deus te desse hoje? Você ia continuar nos caminhos do Senhor com a bênção? Ou a bênção ia te matar? A bênção ia te desviar dos caminhos do Senhor? Eu tenho me perguntado. Eu queria muito que Deus fizesse isso. Queria muito que Deus agisse naquilo. Mas eu estou preparado para Deus fazer isso hoje? Eu estou me preparando para Deus fazer isso? Faz parte do processo de Deus na nossa vida, nos preparar para aquilo que Ele quer nos dar. Tem uma frase que diz que Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção que Ele já tem. Deus já tem a bênção. E por que Ele não me dá? Porque primeiro Ele está preparando você para receber. Talvez a bênção é pesada. Aí Deus está te tornando forte para suportar. Então diga: Senhor, me prepara. Senhor, eu não quero só ser abençoado. Hoje eu entendi. Hoje eu não quero só a bênção, não. Me prepare, Senhor, para receber a grande bênção que o Senhor já separou para mim. Glória a Deus. Deuteronômio é um livro sobre o quê? Primeiro, Deuteronômio é um livro sobre o... Vira o rosto para trás.
Vira o rosto para trás agora. Deuteronômio é um livro sobre o passado. Às vezes nós temos que olhar para o passado. Cuidado com a torcicolo. Cuidado para não olhar demais para o passado, esquecer e bater na parede. Não. Olha, aprende e olha para frente. Deuteronômio é um livro sobre o futuro. Estica assim o pescoço. Eita Deus, lá se vem. Deus está me preparando para o que está lá na frente. Glória a Deus. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Deus está preparando, estou olhando para frente. Para concluir, falta o quê? Deuteronômio é um livro sobre o passado. Deuteronômio é um livro sobre o futuro. Está falando o quê? Deuteronômio é um livro sobre o presente. Inclusive eu disse que uma palavra que se repete muito nesse livro é lembrar. 15 vezes. Mas tem uma palavrinha que aparece em Deuteronômio muito mais do que a palavra lembrar. Quem chuta que palavra é essa? H-O-J-E. Hoje. Sabe quantas vezes a palavra hoje aparece no Deuteronômio? 59 vezes. Deuteronômio tem 34 capítulos. 59 vezes a palavra hoje aparece nesse livro. É mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Na verdade, você pegar o Novo Testamento inteiro, ele não tem o número de vezes em que a palavra hoje aparece só em Deuteronômio. Sabe por quê? Porque Deuteronômio, mais do que um livro sobre o passado e sobre o futuro, é um livro sobre o presente, sobre hoje, sobre agora. Por exemplo, capítulo 30. É como se Moisés estivesse pregando. Enquanto ele está pregando, ele está fazendo apelo. Ele está convidando as pessoas a tomar uma decisão. Não amanhã, agora. Olha o capítulo 30, versos 15 a 20. Um dos textos mais conhecidos desse livro. Deuteronômio 30, verso 15 em diante, diz assim. Olha Moisés falando. Olha a urgência do que Moisés fala. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Hoje, você tomando a decisão certa, você vai ser abençoado no futuro. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não é talvez, é com certeza você vai perecer, você vai morrer. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quantas vezes só nesses versículos Moisés citou a palavra hoje?
Hoje. Hoje. É por isso que nós podemos dizer que Deuteronômio é o livro, sabe de quê? Da decisão. O livro da decisão. Porque aqui, Moisés não está apenas querendo lembrar o povo sobre o que aconteceu no passado, ou preparar o povo para o que vai acontecer no futuro, não. Moisés tinha a intenção de que o povo, baseado no passado, no futuro e nas leis de Deus, tomasse uma decisão, e uma decisão que fosse tomada quando? Hoje. Não é amanhã. Amanhã eu decido. Uma frase que eu ouvi quando eu era bem jovem, tinha 15, 16 anos, dizia que o diabo não se preocupa com as decisões que você deixa para amanhã. Porque ele sabe que amanhã ele vai te influenciar a tomar uma decisão depois de amanhã. O diabo se preocupa com as decisões que nós tomamos hoje. Hoje precisamos servir ao Senhor. Por falar nisso, qual é o dia mais importante da sua vida? Às vezes nós pensamos que o dia mais importante da nossa vida foi algum dia do passado. Foi o dia que eu nasci. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Ou então que vai ser um dia que ainda não aconteceu. Quando esse dia chegar, vai ser maravilhoso. Mas sabe qual é o dia mais importante da minha vida e da sua vida? É o hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós podemos decidir confirmar ou quebrar algum padrão do passado. Hoje nós podemos decidir plantar a semente que vamos colher no futuro. O seu futuro e o meu futuro dependem do dia mais importante da nossa vida, que é o dia de hoje. É por isso que o dia de hoje se chama presente. É porque ele é a maior dádiva que Deus pode dar a mim e pode dar a você. O hoje é um presente, porque nele nós podemos tomar uma decisão de continuar ou não algo que vem do passado. Nós podemos decidir continuar algo bom que vem do passado. Eu decido continuar hoje. Ou nós podemos decidir quebrar algo que vem do passado. Faz tempo que eu estou vindo nesse padrão e hoje eu decido que eu não quero mais. O hoje é um presente que Deus está dando para mim e para você. É por isso que o primeiro sentimento que eu e você devemos ter hoje, sabe qual é? O sentimento de alegria. Pastor, mas minha vida está tão difícil. Mas você está ganhando um presente que algumas pessoas não têm mais. Você tem a vida. Você tem a oportunidade de tomar decisões que agradam a Deus. Tem pessoas que não podem mais porque não estão mais vivas. Elas fazem parte do passado. Mas você, hoje, pode tomar decisões que agradam a Deus. Primeiro sentimento que eu e você devemos ter: pastor, mas está faltando tanta coisa na minha vida. Dá uma respirada bem forte. Eita Deus. Você quer um presente maior do que esse? O que adianta ter tanto dinheiro como aquele homem da parábola que Jesus contou, mas ouvir uma voz dizendo: esta noite te pedirão a tua alma. O que adianta ter coisas que hoje você não tem, se você não pode desfrutar delas, se você não pode servir a Deus, se você não vai ter mais saúde, se você não vai ter mais ânimo. O hoje é o presente que Deus está dando para mim e para você. Por isso que o primeiro sentimento é de alegria. Se alegre agora, porque você está aqui.
Você está vivo. Você está podendo servir ao Senhor. Ah, está faltando algo, pastor. Está faltando algo material. Está faltando alguém na minha vida. Ei, mas isso aí é consequência da vontade de Deus na minha vida e na sua vida. O mais importante, nós estamos recebendo de Deus hoje. Mas aí vem o segundo sentimento que nós já devemos ter. Depois da alegria, nós temos que ter o sentimento de responsabilidade. Porque é um presente raro. Amanhã não volta mais o dia que passou. Então hoje nós temos que tomar decisões responsáveis que agradam ao Senhor. Que decisões Deus está querendo que você tome agora? Que padrões do passado Ele quer que você quebre hoje? Ou que padrões do passado Ele quer que você mantenha? Talvez está difícil de continuar servindo a Deus. Ei, mas se está difícil com Ele, imagina voltar atrás. Imagina sem Ele. Tem que ser o contrário, de que eu estou disposto a perder tudo e todos, mas eu não perco a presença de Deus na minha vida. Eu posso viver sem muita coisa que eu tenho hoje, eu posso perder, mas eu não posso perder a presença do Senhor na minha vida, a palavra dEle no meu coração. Por isso hoje eu decido permanecer com meu Deus. Que essa palavra, que esse livro esteja nos ensinando a como encararmos corretamente o passado, o futuro e principalmente o hoje. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, quão maravilhosa é, Senhor, a tua lei. Quão deslumbrante é, Senhor, a tua revelação para as nossas vidas. Assim como o povo de Israel no passado, nós também estamos, Senhor, em meio a uma jornada. E muitos dessas jornadas estão caindo mortos no deserto. Caindo, Senhor, fisicamente, mas principalmente estão caindo espiritualmente. Porque não estão ouvindo palavras como essa de Deuteronômio, Pai. Palavras escritas aqui em Deuteronômio, que nos ensinam a olhar para trás como devemos olhar, a olhar para frente como devemos olhar, e a olhar para o presente, Senhor, como devemos olhar. Ó Pai, quantas vezes nós estamos desanimados, porque estamos olhando para o supérfluo, estamos olhando para o que podemos perder, talvez até o que devemos perder, e deixamos de olhar para o que é essencial, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor na nossa vida. Por isso Moisés, sabendo que ia partir em breve, pregou sobre o hoje para o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, hoje estamos tomando decisões que agradam ao Senhor. Pai, hoje nós queremos plantar sementes que colheremos no futuro. Senhor, as sementes certas. Talvez não sejam as sementes que vão germinar amanhã, sexta-feira. Mas elas vão germinar, Senhor, daqui a um mês. Elas vão germinar daqui a 3 meses. Elas vão germinar daqui a 6 meses. Elas vão germinar daqui a um ano. Nós não sabemos quando. Mas se for a semente certa, a recompensa também será certa. Por isso, Pai, vem ensinar o teu povo mais. Vem nos ajudar, Senhor, mais e mais. Neste momento nós aproveitamos para orar, Senhor, como temos feito em todos os nossos cultos, também pelos enfermos, Pai. Eu quero lembrar de orar neste momento pelo servo Marco. Senhor, todos os dias a Isabela está me dando um relatório de como está o nosso irmão. Pai, e a fé desta mulher tem sido grande, Pai, muito obrigado. Continua fortalecendo a Isabela. Continua fortalecendo o Marco, Senhor. Dá força sobrenatural para os teus servos, para superarem, Senhor, esta enfermidade, Senhor, este problema físico. Nós cremos, Pai, que Tu tens poder, que o
o Senhor age mediante a fé. Seja com o Quixadá, Pai, seja com os demais irmãos. Obrigado pela melhora do Alisson, Pai. Ele já disse que está melhor, graças a Ti, Pai. Muito obrigado. Entregamos este final de semana em Tuas mãos. Tudo que está planejado para acontecer. Que não seja como nós queremos, mas como o Senhor quer. Por tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Levante-se todos de pé. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto. Lembrando aos irmãos que no sábado nós teremos 4 horas de evangelismo. Vamos continuar evangelizando os nossos vizinhos. Ore por isso. Se você pode vir, bem. Se não,